Como entender as profecias apocalípticas? Por que essas profecias são importantes para nós hoje? É o que nós vamos analisar em mais um estudo da nossa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos concluindo mais uma semana e eu espero que a sua semana esteja ou tenha sido uma boa semana, que as coisas aí na sua casa estejam bem. Eu espero que você tenha encontrado aqui no programa ao longo dessa semana muito mais disposição, muito mais vontade. Você que acompanha a gente, você tem encontrado mais disposição e vontade para ler a Bíblia. E é claro, se aprofundar na leitura bíblica, tirar da leitura bíblica lições para a sua vida. Nessas duas últimas semanas, nós temos trabalhado como nós devemos ler a Bíblia, como nós devemos usar a Bíblia e analisar as diversas estruturas de linguagem, as estruturas literárias que a Bíblia tem, como a gente vai ler uma poesia, como a gente vai ler uma história, como a gente vai ler uma parábola. Ontem nós trabalhamos as profecias clássicas e hoje nós vamos analisar como a gente lê uma profecia apocalíptica, ou seja, a revelação daquilo que vai acontecer. Então, se você está passando por aqui pela primeira vez, se você está acompanhando o programa Escola Bíblica pela primeira vez, aqui a gente tem a alegria de estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Se talvez para você seja muito diferente, muito estranho, muito difícil de entender, eu quero te convidar para, junto com a gente, estudarmos a Palavra de Deus. Lembrando a você que aqui no programa Escola Bíblica, a gente estuda as nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. A cada temporada nós temos uma nova revista, estudamos um novo tema e nessa temporada estamos estudando a revista, eu creio, Princípios Cristãos, que são importantes. Aquele que se diz ser um cristão, o que ele deveria acreditar? Olha, a gente estudou o tema da Bíblia, que é o nosso primeiro tema, né? A gente vai concluir hoje, e a partir de semana que vem vamos estudar sobre Deus. E aí nós vamos analisar o texto bíblico, dentro do texto bíblico, como nós podemos, de uma descrição, uma narração, uma história, entendermos a respeito de Deus. Quero te mostrar aqui, essa é a relação de temas que a gente vai estudar ao longo desta temporada. Então você tem, primeiro, começou ali na página 6, o tema da Bíblia. Agora estamos estudando sobre Deus. Eu tenho a certeza que vai ser, a partir de segunda, né? Eu tenho a certeza que vai ser muito legal. Depois, a criação, o plano da redenção, justificação pela fé, como a gente encontra a salvação, entender o tema da salvação na Bíblia, sobre o tema da lei, como é que Cristo trabalhou esse tema da lei, o sábado, a gente vai ter duas semanas, a gente vai trabalhar o tema do sábado, e eu quero até aproveitar, dizer que quando a gente apresenta um tema bíblico, nós estamos muito mais preocupados em mostrar para você o que a Bíblia fala, revelações do texto bíblico. A gente não está aqui em nenhum momento querendo fazer uma competição. Eu sempre digo assim, quando eu abro a Bíblia, eu não preciso querer provar nada. Eu tenho que abrir a Bíblia para ler o que o Senhor tem para a minha vida. Por isso, independentemente de sua crença, de se você tem ligação com o texto bíblico ou não, se você tem lido ou não, eu convido você a, junto comigo, entendermos juntos a palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação. Por que é importante a gente estudar as profecias apocalípticas? Profecias que preveem algo que vai acontecer. Vamos orar?
Obrigado, Senhor, porque estamos juntos para estudarmos a palavra mais uma vez. Que a gente entenda o que o Senhor tem para nos dizer, que a gente aplique isso na nossa vida e que a palavra, a tua voz, aquilo que o Senhor inspirou os autores bíblicos a escreverem, transforme o nosso coração. Faça com que a gente tenha a imagem que um dia nós fomos criados. Nos ajude para isso, meu Deus. Que o Senhor nos dê capacidade, através do Espírito Santo, para que a gente entenda e viva. Que a tua bênção esteja sobre a casa de cada um dos nossos amigos que nos assistem neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, quero convidar você a abrir a Bíblia. O texto que vai ser o nosso texto base aqui é o texto que está no livro de Daniel, capítulo 2. Esse é um livro profético, ou seja, um livro profético, apocalíptico, algo que vai acontecer. A gente tem uma descrição histórica também, temos descrições históricas, o contexto que se dá, mas basicamente é um livro que fala sobre algo que vai acontecer. Então deixe a sua Bíblia aberta, só quero relembrar alguns detalhes importantes aqui para a gente como introdução. Lembra que a gente trabalhou ontem o tema das profecias, a gente tem dois tipos de profecia no texto bíblico. A profecia, que é a profecia clássica, que é aquela que se refere especificamente a uma situação atual que o povo estava vivendo, que algo que iria acontecer dentro daquela esfera de acontecimento, e nós temos a profecia apocalíptica, ou seja, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse têm referências de coisas que vão acontecer. Dentro das profecias de livros proféticos clássicos, né, como o livro de Isaías, o livro de Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros, a gente tem referências a algo que a gente pode olhar em relação ao futuro também. Eu citei isso ontem. Por exemplo, a gente tem no livro de Isaías previsões de como será a nova terra. Então nós podemos aplicar, mas basicamente o livro tem referências a profecias que estavam relacionadas àquela situação, àquele povo, e o Senhor está trabalhando para que eles se arrependam, para que eles entreguem a vida. Ou, no caso deles que foram para o cativeiro, foram presos pelo Império da Babilônia, o Senhor também revela o que aconteceria com eles após o cativeiro. Mas hoje nós vamos estudar uma profecia apocalíptica. E só para descrever, né? Diferente da profecia clássica, basicamente a profecia apocalíptica tem ênfase no fim do tempo. Ela vem de fora da história, ou seja, transita em todos os aspectos, não está se referindo, todos os tempos, não está se referindo somente àquele momento. Pode se referir, como nós vamos estudar hoje? Pode, mas também está prevendo algo que vai acontecer. E a gente tem notáveis contrastes a respeito desse assunto, desse tema, desta previsão que o Senhor está fazendo. A gente tem simbologia muito complexa e a simbologia, a revelação dessa simbologia deve ser considerada para que a gente entenda o texto bíblico. Ou seja, como nós estamos falando de simbologia, ele está simbolizando, usando uma figura para simbolizar algo, como, por exemplo, um animal. Eu citei, acho que esse exemplo ontem até como referência. Um animal se refere a um poder, a um reino, algo que vai dominar ou dominaria em determinado período. Por isso eu não analiso uma profecia, um símbolo de uma profecia, de forma literal. Vou dar exemplo, que é muito conhecido no meio religioso, cristão, uma besta que surge da terra, uma besta que surge do mar, está se referindo a um poder que dominaria dos povos de um determinado local. Então é só para deixar claro para você que quando a gente estuda uma profecia, a gente tem uma simbologia, e essa simbologia não pode ser analisada de forma literal. A base da profecia apocalíptica são visões e sonhos. Nós vamos estudar hoje um desses sonhos aqui. E outra coisa importante aqui é a respeito do determinismo, ou seja, o Senhor, que a gente precisa considerar, né? O Senhor tem algo
para dizer para a gente algo que está determinado para aquela situação. Então, a profecia apocalíptica é algo que está previsto e algo que vai acontecer. Então, a gente não vai analisar uma profecia apocalíptica de forma simbólica ou alegórica nesse caso, mas é um tempo determinado. E a gente vê exatamente isso, por exemplo, a gente tem os 1260 dias na profecia, um dia se refere a um ano, estou dando exemplo, então são 1260 anos, quando começaria e quando terminaria. Então a gente tem um tempo determinado e esse tempo deve ser considerado. É bom a gente lembrar um aspecto aqui, quando a gente fala de profecias apocalípticas, e aí a referência é bíblica, é claro, a respeito da volta de Jesus, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então nós não temos uma profecia que datou este dia, mas nós temos outras profecias que marcaram um tempo determinado que marcaria os últimos momentos da história e não exatamente o dia e a hora. Vamos deixar isso bem claro aqui também, tá bom? Então o Senhor não colocou uma profecia que marcasse o dia e a hora que Ele voltaria. Por que isso é importante? Porque a gente tem situações, né? E às vezes acontecimentos, previsões que alguns, de forma sensacionalista, e eu uso essa expressão sensacionalista para dizer assim, para causar na gente, causar na população até um alvoroço, né? Eu lembro nos anos 2000, né? Aquele período, agora, né? O Senhor vai vir nesse exato momento. Então a gente não tem uma profecia que marque essa data. Então a gente não pode aproveitar situações, acontecimentos, para que a gente crie uma sensação, um alvoroço, agora Jesus vai vir. A gente não encontra isso na Bíblia. Mas de todas as profecias que a gente tem apocalípticas, que são determinadas, ou seja, a gente tem um período, tá bom? O exemplo de profecia apocalíptica que eu quero convidar você agora, a gente vai ler juntos, está em Daniel, o capítulo 2, dos versos 31 aos versos 45. Quero convidar você, porque em realidade, só quero dar aqui o contexto para você, tá? E aí a gente vai para compreender a profecia. Ela começa lá no capítulo 2, tá? Então, todo o capítulo 2 vai girar em torno desta profecia. Então, quero ler lá, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve este sonho e o seu espírito se perturbou e passou o sono. A gente tem aqui o grande império dominante nesse período é o Império da Babilônia. Eles levam cativos até o povo judeu, mas o povo judeu fez parte dessa conquista. Eles dominaram o império, que era o império que dominava o mundo habitado nesse período, tá? E o grande imperador aqui é Nabucodonosor, ele teve um sonho, o texto diz que ele se perturbou, isso aqui é importante. Os sonhos para essas culturas eram revelações diretas dos deuses. Então, quando eles sonhavam, eles acreditavam que Deus estava dizendo para eles algo. E o Senhor aqui vai dar um sonho para Nabucodonosor, e isso o angustia, isso o perturba, e ele não consegue dormir. Então o rei mandou chamar os seus magos, encantadores, feiticeiros, para que declarassem. E aí a gente tem uma palavra aqui, eu já falei sobre isso, repetição no texto bíblico sempre é para dar ênfase. E tem a palavra interpretação. Os caldeus disseram ao rei, em aramaico, ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e nós daremos a interpretação. E a palavra interpretação vai ser usada aqui, olha, no verso 6, 2 vezes, no verso 7, vai repetir, no verso 9 usou de novo a expressão, no verso 16 usou de novo a expressão interpretação, no verso 24 vai usar de novo, no verso 25, no verso 26, porque ele queria saber qual era a interpretação. Resumidamente,
esses encantadores não conseguiram dar a interpretação, e o rei agora, né? Então o rei, diz o verso 12, muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios. Saiu o decreto segundo o qual deveriam ser mortos os sábios. Então buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo e ele revelaria ao rei a sua interpretação. Então o Senhor vai dar para Daniel a capacidade da interpretação. E o rei vai contar, o rei sonha com uma estátua, vamos ver aqui a partir do verso 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu me fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos podem revelar ao rei. Mas aí ele enfatiza, mas há um Deus. Mas há um Deus, e esse Deus pode interpretar. E aí ele diz no verso 28, há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E eu quero ir agora para o quadro aqui, tá? E nós vamos entender a partir do verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua, esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. A sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei, tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasses todos sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, há uma referência da estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de barro e ferro. Então ele já identifica, tu, ó rei, mas não é o indivíduo. Porque o líder, o rei, representa sempre a sua nação. Então ele está dizendo, a cabeça de ouro é a Babilônia. Tu, ó rei, representa essa parte. A Babilônia representa esse período. Mas olha o que diz. Lembra que ele disse assim, o Senhor revela o que vai acontecer, as coisas que vão acontecer. Então, é uma profecia que se revela ao futuro. É apocalíptica por quê? Porque depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça, como o ferro quebrará todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra parte será frágil. Dá para entender? Ele está dizendo que depois do reino da Babilônia, viria outro reino que dominaria o mundo. E se nós vamos para a história
Depois da Babilônia, nós temos a Medo-Pérsia. E se continuamos na história, depois da Medo-Pérsia, nós temos a Grécia. E se vamos para a história, depois da Grécia, nós temos Roma. São os grandes impérios que dominam o mundo. São os grandes impérios que têm o poder. E o Senhor está dizendo que Nabucodonosor e o seu reino não durariam para sempre. Haveriam outros que dominariam. Só que ele não termina, porque depois de Roma, nós não temos mais nenhum outro grande império que domina. Nós temos a divisão do Império Romano, e ele se divide nas 10 tribos, as 10 tribos bárbaras que se dividem em parte ferro e em parte barro. Ou seja, nunca mais eles estariam unidos. E se você analisar a história, é exatamente isso que acontece. Se nós vamos para o período, por exemplo, da Guerra Fria, nós temos 2 grandes impérios que dominam o mundo, ou que ficam numa luta para domínio do mundo. Nós temos os Estados Unidos da América e nós temos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas nós não temos mais nenhum outro grande império. E depois nós temos, em 1989, a queda da antiga União Soviética, que se torna parte dela a Rússia, e as outras repúblicas que se tornam independentes. Estão ligados? Estão. Aí você tem o surgimento da China como um grande império econômico. Nós vemos hoje a China, nós vemos a Rússia, nós vemos o domínio dos Estados Unidos da América, mas nós não temos hoje nenhum grande império mundial como tivemos nesse período. Como tivemos na Babilônia, como tivemos na Medo-Pérsia, como tivemos na Grécia e como tivemos o Império Romano. O que o Senhor está mostrando aqui? O que o Senhor está revelando aqui? O que o Senhor está dizendo para Nabucodonosor através do seu profeta Daniel? O Senhor está revelando algo que iria acontecer. Só que a profecia não termina aqui. Foi arrancado uma pedra sem auxílio de mãos, e essa pedra foi atirada na base da estátua. Surge agora um outro grande império que vai dominar todo o mundo. Eu quero fazer a leitura com você. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. A gente poderia fazer uma análise histórica. Aqui é só para você, tudo o que eu fiz de descrição, né? Só para ficar mais didático. A Babilônia, o ouro, prata, Medo-Pérsia, bronze, a Grécia, ferro, Roma, ferro e barro, as 10 tribos e o tempo do fim. Eu poderia analisar cada um e como cada uma se identifica, cada figura, cada parte, cada material usado se relaciona a cada império. Nós não vamos fazer isso, você pode acessar com a gente lá o nosso NT Play e assistir a nossa série que nós fizemos sobre Daniel e você vai ver mais detalhes. Mas nos dias desses reis, diz o texto, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará a outro povo. Ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel, capítulo 2, verso 44. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. O que vai acontecer. Aqui está a identificação de uma profecia apocalíptica. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E agora vem o grande desafio
quando nós estudamos a Bíblia. Porque a Bíblia se torna relevante quando eu posso aplicá-la na minha vida. E a pergunta é, o que essa profecia pode nos ensinar? Que lições eu posso tirar e não fugir daquilo que o Senhor revelou para o autor bíblico? Eu queria pensar junto com você. Diante das incertezas do mundo, eu posso ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E a profecia de Daniel 2 mostra que mesmo que o Senhor não deseje que algumas coisas aconteçam na vida, nada está fora do controle de Deus. A minha vida pessoal e também o que acontece no mundo. Fique em paz, o Senhor está no controle de todas as coisas. Segundo, Jesus vai voltar. Aquela pedra que é retirada sem auxílio de mãos e que se estabelece como o grande reino que existirá para sempre, é a revelação de que o último e único reino que transformará essa terra é o reino que o Senhor estabelecerá por ocasião da sua segunda vinda. Ninguém, nenhum poder, nenhum reino, nenhuma autoridade, nada neste mundo terá domínio sobre todas as coisas. Jamais. O que dominará para sempre este mundo será o Senhor Jesus Cristo. E quando Ele voltar, a dor e o sofrimento vão acabar. Quando Ele voltar, nós viveremos realmente em paz e segurança. A dor que existe na terra, as angústias que nós vivemos, serão ainda mais intensas nos últimos momentos da história, mas está determinado, a dor e o sofrimento vão acabar. E a minha pergunta para você é, você deseja um dia encontrar Jesus? Te surpreende eu falar sobre isso? Você não está acostumado? Mas você gostaria de estudar esse tema? Você gostaria de entender as profecias bíblicas? Você gostaria de compreender o que o Senhor tem para te dizer através dessas profecias? Leia, estude e não esqueça, existem regras para a gente entender essa estrutura de linguagem, como a gente tem regras para entender as outras linguagens que estão na Bíblia. Eu quero te convidar a estudar com a gente. Você pode pedir a sua revista Esperança. Lembra, nós temos uma só sobre Daniel, uma só sobre Apocalipse. Vamos estudar juntos a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor um dia inspirou o autor bíblico. O Senhor revelou o que vai acontecer no futuro. E isso vai e pode nos trazer a paz. Obrigado, porque a dor e o sofrimento vão acabar quando Jesus voltar. Que nos preparemos para esse dia. Em nome do Salvador. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos. Quero desejar para você um bom final de semana. Curta a família, vá à igreja. A gente se vê segunda-feira.